Rádio Contexto. Informação em tempo real. Portal Professora Silvia Letícia, sempre atualizando você. Rádio Contexto, a rádio do portal da vereadora professora Silvia Letícia, mandato coletivo em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Entrevista hoje o vice-presidente do SINDSUAS, Jaime Souza, que vai nos contar como é que está a greve da assistência social no município de Belém. 13 de setembro de 2023. São 17 dias de greve, uma greve que tem como pauta os acordos coletivos, o cumprimento dos acordos coletivos fechado entre o sindicato e a Prefeitura de Belém, reivindica melhores condições de trabalho e concurso público. Jaime, muito bom dia. Conta pra gente como é que está esse processo de negociação com a Prefeitura. Bom dia a todos. A negociação com a Prefeitura tem sido bem difícil. Já foram 5 rodadas, 5 encontros, 2 com a FUNPAPA, 1 com a SEGEP, com a Secretaria de Controle Interno também e com o próprio gabinete do prefeito. São muitas desculpas, uma série de processos que nós verificamos relacionados à falta de material, à falta de planejamento, à falta de organização. Nós pedimos cronogramas com relação ao material que tem disponível no almoxarifado, que deveriam estar nas unidades. Por exemplo, nós temos 80 ar-condicionados centrais de ar que já estão disponíveis, já foram compradas, estão no almoxarifado, só que sequer nós temos um cronograma para isso ser implementado nas unidades. Sequer licitação foi feita para contratar uma empresa para instalar esses ar nas unidades, ou foi feita uma revisão elétrica para ver se os espaços suportam a instalação dessas unidades. Então, o que a gente percebe é uma falta de planejamento, uma falta de organização da gestão, e é um jogo de empurra para lá, empurra para cá. Sempre há uma desculpa de falta de recurso do município, sendo que nós sabemos que na assistência não há falta de recurso. O que houve foi ampliação dos repasses, tanto do nível estadual quanto do nível federal. Houve ampliação desses repasses. Havia uma projeção inicial da FUNPAPA receber só 6 milhões do governo federal, e já chegou aos cofres municipais 14 milhões. Nós temos 9 milhões em contas, que é para aquisição de alimentos, para fortalecimento dos CRAs, dos CREAs, dos abrigos, para ampliação da rede de assistência, e esse recurso ainda não foi aplicado. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Então, olha só, para que quem está nos escutando possa entender melhor como é que está o processo de negociação com a Prefeitura, eu falei no início que a pauta da greve é o cumprimento dos acordos das últimas greves firmado entre o sindicato e a Prefeitura. Vamos tentar falar ponto por ponto para que os servidores municipais, a população que nos escuta possa entender como é que está esse processo de negociação. Por exemplo, Jaime, o que a Prefeitura diz, por que a Prefeitura não cumpre os acordos da última greve? Qual é a avaliação de vocês do sindicato e o que a Prefeitura tem dito na mesa de negociação todas as vezes que vocês colocam essa demanda para discussão? Com relação aos acordos, tanto a pauta salarial quanto a pauta de concurso público e condições de trabalho já estavam no antigo acordo estabelecido em 2022, sendo que eles alegam a falta de recurso municipal, de tesouro municipal, que reduziu a sua arrecadação, reduziu a sua receita, sendo que quando nós vemos no orçamento, a Prefeitura sempre está alavancando. Com o início do mandato, a gente iniciou a Prefeitura com 3,7 bilhões de orçamento, nós já estamos em 5,4 bilhões de orçamento, então é um orçamento que cresce a cada ano. Ou seja, cresceu a receita do município. Isso, em contrapartida, o que há na FUNPAPA? Houve uma redução, nós tínhamos 84 milhões de orçamento, hoje nós estamos com um pouco mais de 74, então mais de 10 milhões foi retirado da FUNPAPA. Então, como é que se constrói uma política de assistência retirando esse recurso? E foi para onde esse dinheiro? Vocês sabem informar para a gente para onde que foi esse dinheiro, como é que ele foi utilizado? Porque é uma grande soma, né? É uma grande soma e que é impacto significativo, é mais de 10% do orçamento da FUNPAPA, é quase 15% do orçamento da FUNPAPA que foi retirado. E não tem justificativa desse corte, né? Se há ampliação do atendimento, se houve um programa novo criado para isso, que foi o Bora Belém, que tem um recurso específico que é compartilhado com o Estado, que não entra nesse recurso da FUNPAPA. A FUNPAPA tem um recurso específico e o Bora Belém tem um outro recurso específico que é linkado ao Fundo Municipal de Assistência. Então, quando a gente fala em FUNPAPA, a FUNPAPA é uma rede bem ampla, é muito mais do que o Bora Belém, muito mais do que o Cadastro Único, é um espaço que trabalha com as pessoas vítimas de violência, pessoas que sofreram algum tipo de discriminação, que necessitam do acompanhamento psicológico, da assistente social, é uma pessoa PCD, pessoa em situação de rua, então são uma série de outras violações
que são atendidas pela assistência e estão sendo negligenciadas. Então, a alegação da prefeitura para não cumprir, ou seja, para que vem descumprindo os acordos firmados entre o sindicato e a prefeitura na última greve, é que não há recursos. É isso? Essa é a alegação da prefeitura? É a alegação da prefeitura que há uma redução da arrecadação municipal e, em virtude disso, eles não podem fazer nada. E vocês já procuraram o Ministério Público, já procuraram o Tribunal de Contas do município? Porque se a prefeitura diz que reduziu o orçamento, ela tem que demonstrar em mesa de negociação que não pode cumprir os acordos com a categoria. Pelo que você está falando, houve um acréscimo, ou seja, um crescimento na receita do município, né? 10% do que é das verbas destinadas para a FUNPAPA estão indo parar em outro local, né? E vocês não têm procurado os órgãos de fiscalização, o Conselho da Assistência Social, o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas do município, com um mecanismo mesmo de apelar para que eles cumpram o seu devido papel, né, de fazer valer, né, as receitas do município, as receitas destinadas à assistência social. Nós já fizemos isso, nós até estamos reiterando agora o pedido. Esse pedido já está desde 2020, rodando nas promotorias. A gente reiterou o pedido em 2021, em 2022. Agora em 2023 nós estamos de novo dando entrada nesses mesmos processos, alencando cada item, cada problema é vivenciado em cada unidade e o que não tem sido cumprido pela prefeitura, né? Esse descaso com a questão da política de assistência, que por mais que a gente discuta a ampliação da rede, não se faz ampliação sem recursos, sem dinheiro, sem aplicação, pelo menos do investimento do Tesouro Público, Tesouro do município. Então esse é um debate que nós fazemos, até mesmo com relação ao orçamento que vai vir para o ano que vem. E a FUNPAPA, na última negociação que nós tivemos, na última rodada, disse que sequer pensou no orçamento ainda. Então como é que o orçamento já vai se entrar na Câmara agora em outubro, e a FUNPAPA ainda não elaborou seu planejamento com relação ao orçamento do ano que vem? Então é uma falta de gestão, uma falta de compromisso com a assistência, uma falta de compromisso com o recurso público com a população mais vulnerável, que é a população que é atendida por nós que trabalhamos na assistência social. Ou seja, uma bagunça total. Uma bagunça total, misturado com incompetência e má vontade. Eu somaria esses dois itens, porque só a incompetência não justificaria tudo isso que ocorre com a assistência social. Porque você ter equipamento, você ter material no depósito, você fazer o processo de licitação e chegar no final você não levar para a unidade, não é só incompetência, é uma má vontade mesmo de não querer fazer, não querer que realmente a política funcione como deveria ser. Eu te faço uma pergunta, Jaime. Bem, você nos diz o seguinte, que existe uma má vontade por parte da Prefeitura e da Fundação da FUNPAPA na aplicabilidade dos recursos, fazendo com que esses recursos possam subsidiar, né, possam estruturar a política de assistência social em Belém. Bem, não é novidade para ninguém que nos escuta que a situação social, né, da nossa capital, ela está muito delicada, ou seja, aumenta, né, a situação, pessoas em situação de rua, né? Eu sei que é um tema muito delicado, né? Em tempos normais, vamos colocar assim, a FUNPAPA já não vinha atendendo de forma satisfatória, não por culpa dos servidores, mas pela questão estrutural, toda essa demanda. E como é que está essa situação agora com a greve de vocês, já no 17º dia de greve, né? Como é que está esse atendimento à população, como é que está essa situação? Eu te pergunto isso porque eu tenho acompanhado a imprensa e a prefeitura nos parece que vem praticamente ignorando a greve, né? Não, existe uma greve em Belém da assistência social e a prefeitura só diz na sua propaganda oficial que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que tudo está funcionando. Como é que vocês estão trabalhando isso junto à opinião pública, junto aos servidores, né, e junto à população que necessita da assistência social, que necessita do amparo do município de Belém para que ela possa minimamente ter um pouco de dignidade? Nós temos ido nas unidades exatamente para dialogar com o usuário, porque é importante as pessoas saberem qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho. Hoje nós estivemos no CRAS Cremação, que é um espaço gigante, que é uma quadra todinha praticamente ali da Praça do Alcídio Jurandir, que está sendo subutilizada, que já se tornou um abrigo para a população de rua.
Então, em falta do educador, da população que atende essa população de rua, eles estão ocupando os espaços públicos. Foi o caso que ocorreu na Praça Dalcídio Jurandir. Eles estão ocupando um prédio da prefeitura, que era da Funpapa, que serviria para fazer os serviços de assistência social. Foram depredados, foram roubadas as portas, as janelas, foram roubado tudo. O prédio se tornou inutilizado. A prefeitura, em vez de trabalhar com políticas públicas, adequar o espaço para atender essa população, não. O que ela fez? Isola essa parte. Nós ignoramos o problema social que está instalado lá, que a população de rua coabitou o prédio público, e isola e finge que não existe mais e faz uma reforma de capa na frente do CRAS para dizer que está bonita a fachada, enquanto lá atrás toda a realidade, todo o caos social se instala. Então o CRAS Cremação é o maior reflexo disso, o abandono dos espaços públicos, do poder público, e não atender aquilo que é o seu objetivo principal, que é atender a população que mais necessita e mais vulnerável. No início da nossa entrevista, você falou que o processo de negociação está emperrado porque há uma espécie de... um joga para o outro, ou seja, a Funpapa joga para o Poder Executivo diz que a Prefeitura de Belém diz que é uma atribuição da Funpapa. Na mesa de negociação, o que o Alfredo Costa, que é presidente da Funpapa, tem dito para vocês? A nossa negociação se resume a isso, é um joga para lá, um joga para cá, e as pessoas querendo se manter nos seus cargos. Literalmente o que nós observamos é isso. Sentamos na mesa com o Aldenor Júnior, que é o chefe de gabinete do prefeito. Ele falou que a Funpapa tinha autonomia para decidir o que fazer com os seus recursos. Alfredo estava na mesa. No dia seguinte nós reunimos com o Alfredo exatamente para discutir a questão do orçamento, e o Alfredo falou que não poderia mexer em nada porque já estava tudo delimitado, e não falou isso na frente do Aldenor porque ele não queria perder seu cargo. Então o interesse muito maior é se manter no seu cargo. Aldenor, você fala, é o chefe de gabinete do prefeito. Então o interesse maior é muito mais em manter o seu cargo do que realmente fazer uma política que atenda a população. Não tem algo técnico, não tem cronograma de execução, a Funpapa não trabalha com planejamento. Eu acho que a prefeitura como um todo não dialoga, a CEGEP não conhece a Funpapa não conhece a CEGEP, e o gabinete não conhece nada da prefeitura. Então é uma falta de diálogo, uma falta de organização imensa nessa gestão, que eu nunca tinha visto há mais de 10 anos que eu trabalho na prefeitura. Vocês chegaram a conversar com o secretário de controle sobre essa situação? Porque como é um super secretário, estou falando do professor Luiz Araújo, como é um secretário de controle, subentende-se que o próprio nome já diz, teria que ter controle sobre tudo isso, né? Ou seja, ter uma centralização do funcionamento da máquina pública. Vocês chegaram a falar com eles e se falaram, o que o professor Luiz Araújo diz? A primeira pessoa que nós reunimos foi o Luiz Araújo, porém, infelizmente, ele falou que não era moleque, e o papel que ele fez conosco foi um papel de moleque, porque ele sentou na mesa em maio conosco e falou que, como ele não tinha feito o acordo anterior de atualizar a tabela dos servidores, ele estava fazendo uma proposta que era de ordem do prefeito, de atualizar a tabela da Funpapa, parcelado, mas ele ia atualizar até o ano que vem. E chega agora em junho, eles falam que não tem possibilidade, nós sentamos agora em agosto com ele novamente. Ele também disse que não tem possibilidade nenhuma. Mas não tem possibilidade como? Porque eles disseram que o município arrecadou menos do que eles previram, então não tem possibilidade de fazer nada. E vocês já demonstraram que, em vez de cair a receita, aumentou? Aumentou, principalmente os repasses federais, que estão praticamente o dobro do que foi previsto, do que foi projetado. Esses números estão públicos, estão no portal de transparência? Estão tanto no cofre público, já estão até, boa parte do recurso já foi investido, outra parte do recurso foi aberto no edital, porque a prefeitura não sequer teve competência de direcionar esse recurso, então abriu o edital para credenciar a sociedade civil para fazer o serviço que a Funpapa deveria fazer, que é a abordagem da população de rua, que é fazer convivência com a família, que é atender um abrigo de idoso. Então tudo isso foi aberto no edital para poder financiar instituições privadas ou terceiro setor para fazer o serviço que a Funpapa já faz. Ou seja, veja só o que você está nos trazendo e preste bem atenção as pessoas que estão nos escutando. A abordagem de rua, o trabalho a qual é o fim, né? Ou seja, para que a Funpapa existe, está sendo terceirizado, é isso? Foi aberto o edital para terceirização dos serviços. Isso significa o quê? Significa que as pessoas que estão trabalhando desde a abordagem de rua, né,
essas pessoas têm recebido treinamento, porque nós sabemos que as medidas socioeducativas, ela é algo muito delicado, ou seja, para que você faça abordagem de rua, semi-liberdade, liberdade assistida, os abrigos, em especial os abrigos com mulheres, os abrigos de crianças que são, que a própria justiça determina, né, que sejam protegidas pelo Estado devido à sua situação social, muitas das vezes de violência doméstica, né? Ou eu estou confundindo as coisas? Porque a informação que você está trazendo aqui para a gente é algo muito grave. Ou seja, se você tem um pessoal treinado na FUNPAPA, ou seja, pessoas habilitadas, qualificadas para tratar com essa situação, ao você terceirizar isso, você não acha pessoas qualificadas do dia para a noite. E a situação social vai se agravando a cada dia mais no município. Então, como é que está essa situação? São essas pessoas, são organizações sociais que muitas das vezes a gente acompanha pela imprensa, são de caráter, inclusive, muito duvidosos, né? Muitas delas são ligadas a políticos, né? Muitas delas são ligadas a cabos eleitorais, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas eu queria que você nos explicasse melhor como é que está esse funcionamento, porque contando, você nos falando, nos custa acreditar que a prefeitura, administrada por um educador, por um professor, que teria que ter a responsabilidade, o compromisso, de fazer com que a FUNPAPA funcione e os seus servidores sejam, que são qualificados, treinados, qualificados para exercer essa função, você entregar isso na mão da iniciativa privada, ou seja, com pouco tempo de qualificação, de treinamento. Como é que é isso? Explica pra gente. Até esse mesmo edital a gente também está querendo questionar isso, porque é um recurso que veio do governo federal para ser aplicado na ampliação da rede da assistência. Então era para ser ampliado a quantidade de CRAs, de CREAs, de abrigos, ampliar o quadro de servidores, e a prefeitura simplesmente abre o edital por não ter compromisso com a assistência. Então essas empresas, a gente acha também que devido ao ano eleitoral pode ser uma ferramenta de troca política, literalmente a gente fala dessa forma, porque a gente não vê de outra forma. Porque tu pegaria um recurso federal que já veio para fortalecer e ampliar um serviço que nós defendemos como princípio, porque somos trabalhadores, porque nós somos socialistas, nós defendemos a sociedade realmente igualitária, e nós defendemos isso, e a prefeitura vem na contramão, querendo terceirizar, entregar na mão da iniciativa privada o serviço que deveria ser público. Então a gente não entende qual é a lógica desse edital, porque a prefeitura, que alega não ter recursos, não ter dinheiro para investir na assistência, abre um edital para dar recurso da assistência para a iniciativa privada. Então é uma incoerência gigante, por isso nós mantemos a greve. Porque não é falta de recurso, é falta de vontade política de querer fazer a assistência funcionar e querer utilizar a assistência como ferramenta de perpetuação de pobreza. Porque quando se fala que se criou o programa Bora Belém, que é um programa muito importante, muito interessante, porém, em contrapartida, não se tem a rede que deveria acompanhar o Bora Belém, que é a psicóloga, que é a assistente social, que são os educadores para trabalhar com a criança, porque a primeira infância é o principal passo para a mudança da perspectiva da população que é atendida. Não se rompe o ciclo de pobreza só se dando dinheiro. A gente rompe o ciclo da pobreza a partir do momento que as pessoas percebem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E isso começa na infância, com o caráter crítico, com a personalidade crítica, com a formação da opinião dessa criança. Então não adianta simplesmente a prefeitura criar um Bora Belém e destruir o CRAS. Não tem serviço de convivência, as pessoas chegam lá e não conhecem a rede que vai ser atendida. Hoje nós chegamos lá no CRAS e uma senhora ela não sabia que a casa dela estava desabando e ela teria o direito ao auxílio aluguel. Porque é uma lei, então nós temos uma lei que garante que caso sua casa esteja desabando, você tem direito a exigir do Estado uma indenização para poder, minimamente, você não estar em condições de rua. Então você teria direito a um auxílio aluguel, você teria direito a um subsídio do governo, isso não é explicado para a população. Então você mantém a população alienada, você mantém a população na pobreza para perpetuar-se no poder. Então a gente discorda totalmente dessa linha que a prefeitura vem seguindo, de utilizando-se da pobreza da população para perpetuar-se no poder. Então, a assistência tem que ser fortalecida, temos que ter trabalho na base realmente, e não é dando dinheiro para a iniciativa privada ou para o terceiro setor que vamos construir uma política de assistência forte. Vai ser sim, fortalecendo os equipamentos, formando as equipes,
para que porque quando os educadores são contratados, eles só vão ter 2 anos. Se eles forem efetivos, tem como nós fazermos um trabalho de longo prazo. E uma cultura não se modifica do dia para a noite. Os estudos mostram que no mínimo 5 anos vai te mudar qualquer cultura. Ou seja, todo o investimento que a prefeitura faz na qualificação, no treinamento desses servidores, por serem contratos temporários, como é 2 anos, terminou os 2 anos, todo esse investimento vai embora e não fica como patrimônio da população de Belém da Funpapa. Isso, se perde, porque no mínimo tu perde 1 ano para formar uma pessoa, para ter no mínimo uma noção básica de como funciona a assistência. Então no outro ano ela vai trabalhar e no terceiro ano ela sai do espaço. É por isso que o concurso público está na pauta de vocês, Sim, né? Sim, nós defendemos o concurso público porque nós perdemos já 400 servidores, mais de 400 servidores, nós éramos mais de 1.000 servidores no nosso quadro efetivo. Aproximadamente 1.100, nós estamos com um pouco mais de 600 servidores atualmente efetivos. Ou seja, uma perda de quase 40% do quadro. Então não tem como tu manter uma política efetiva com 40% do quadro a menos. Ou seja, com esse quadro deficitário, a prefeitura, em vez de fazer concurso público, opta por fazer contratação temporária, por fazer convênios com organizações sociais. Sim, e nós estamos denunciando isso porque isso foi alertado no início da gestão. Do início da gestão para cá, já foram quase 300 pessoas que saíram da Funpapa. Isso foi alertado porque o concurso ele foi de 91. Então, coincidentemente, os 30 anos de serviço batia com o início do mandato do nosso companheiro Edmilson. E, infelizmente, não foi tomada nenhuma iniciativa, não teve proatividade da gestão, não foram proativos. Estão esperando não sei o que, acho que um milagre cair do céu. Mas eles falam sobre concurso público? Não, nem se cogita. O que eles dizem na mesa de negociação a não realização de concurso público? Qual a justificativa? A ausência de recurso municipal. E exatamente essa perspectiva que nós temos. Como é que você diz que não tem recurso, você dá para a iniciativa privada, você não realiza concurso público e sucateia toda a assistência do município? Ou seja, uma opção, né? Em vez de investir em mão de obra concursada pública, se investe na iniciativa privada. Literalmente é isso que nós vemos. Nós vemos que possivelmente a Funpapa daqui a poucos meses ou até mesmo antes do final do mandato esteja fechando pelo menos metade das suas unidades, porque não tem servidor para atender. Nós como servidores estamos cansados, adoecidos, porque tiramos nosso expediente normal de trabalho, nós tiramos hora extra e além da hora extra que nós tiramos nos abrigos, nós estamos fazendo extensão de carga horária, que é o famoso banco de horas, né? Então é uma sobrecarga gigante para realmente não deixar com que a população seja... Além do desgaste emocional, né? O desgaste emocional infelizmente a gente lida com isso, né? Porque ninguém pensa em quem cuida de quem cuida, né? A gente cuida das pessoas, mas quem é que está cuidando da gente? Quando a gente vai buscar atendimento no IASB, a gente tem que esperar 2-3 meses para ter atendido no IASB. Tem uma série de servidores que estão com problema de transtorno, problema de saúde mental mesmo, porque você se sente frustrado. Você chegar no abrigo e você vê que a criança que está sendo atendida lá não tem uma fralda, está dividindo o berço com outra criança que está doente, você sabe que no outro dia você vai ter que acompanhar aquela criança no hospital, porque ela já está convivendo com uma outra doente no mesmo berço. Consequentemente, você já sabe qual vai ser a sua rotina. Você vai ter que estar em contato com o hospital. Vários servidores agora, devido a essa situação de compartilhamento de crianças, pegaram escabiose. Quase todos os servidores do abrigo de 0 a 6 adquiriram escabiose, exatamente por estar compartilhando o mesmo espaço com as crianças. Então é essa situação que nós vivenciamos hoje na assistência. O sucateamento, o descaso com o serviço público, com o servidor público e principalmente com o usuário que é atendido. Porque não tem qualidade nesse atendimento. Sobre o IASB, nós temos já agendado uma entrevista com o Celso, com a professora Silvia Letícia, com o Fórum de Servidores, para que cada um possa vir falar para os nossos ouvintes, para os servidores, para o conjunto do Serviço Público Municipal, para que a gente possa jogar luz, né, sobre essa situação do IASB, porque você não é o primeiro a vir aqui reclamar da situação do IASB, a questão da marcação das consultas, do atendimento e etc. Então nós vamos esperar, né, porque a agenda de todos os companheiros que fazem parte do Fórum de Servidores está muito corrida, em especial de vocês que estão em greve, para que a gente possa tratar sobre esse assunto que é, sem sombra de dúvida, de grande importância. Agora, como o nosso tempo é curto, Raimundo, eu queria que você pudesse nos falar o que vocês estão pensando? Qual o calendário da greve?
a perspectiva do movimento, quando vai ser a próxima assembleia, se tem algum tipo de negociação marcada com a prefeitura, se tem alguma reunião com o Ministério Público, porque não pode ser que o órgão fiscalizador, né, esteja assistindo essa situação que nós vivemos aqui em Belém. Então seria importante para que a gente possa passar, para que os servidores públicos municipais, a população sensível à situação social que se encontra, os munícipes, né, ou seja, as pessoas, né, que vivem em situação social muito delicada, né, possam não só expressar sua solidariedade. A gente tem recebido muitos e-mails, muitas mensagens de WhatsApp, né, inclusive de usuários denunciando a situação, né, de como é que estão as unidades, né, os espaços. E, bem, o que vocês estão pensando? Queria que você fosse bem objetivo e rápido, para que a gente está com um tempo em cima da hora, para que a gente pudesse levar essa mensagem para a população e esclarecer a população sobre o calendário que vocês têm no próximo período. Nosso calendário tem amanhã uma ida na CEGEP, que nós já agendamos uma reunião com o secretário Puti, porque como a FUNPAPA alega que todos os processos têm que passar pela CEGEP e a CEGEP trava boa parte desses processos, nós queremos saber como estão e por que ainda não há esse andamento nesses processos, que são de algumas licitações. Outra pauta é a questão também, junto com a CEGEP, é a questão da lei orçamentária anual. Qual é a perspectiva que a CEGEP tem do orçamento para a FUNPAPA para o ano que vem? Se não é possível fazer esse ano, qual é a perspectiva, qual é o direcionamento que a CEGEP vai dar do recurso municipal para ser aplicado na assistência? Então são essas as duas principais perguntas que nós temos amanhã a fazer na CEGEP. Qual é a perspectiva futura que eles têm para assistência e os processos de licitação, como é que estão e por que não estão sendo acelerados. Principais pautas. E tem a assembleia marcada? A assembleia vai ser na sexta-feira, já no dia 15. Onde? Vai ser possivelmente nos urbanitários. Estamos aguardando somente a confirmação lá dos urbanitários para estar divulgando nas redes sociais. Ou se não for nos urbanitários, vai ser aqui no Hotel IP mesmo, em São Brás. Então são duas possibilidades. Então, a greve da FUNPAPA, que hoje completa 17 dias, nós conversamos com Jaime Souza, vice-presidente do SINDISUAS, sindicato da categoria, que é uma das principais lideranças da greve da assistência social no município de Belém. Bem, a Rádio Contexto Jaime está aberta para vocês, do comando de greve, do comando de mobilização. A hora que vocês quiserem podem nos procurar, entrem em contato. A função da rádio é essa: não só debater os problemas sociais, mas também e fundamentalmente, né, ela tem um compromisso, essa rádio, que é a defesa de um serviço público de qualidade, né? Então, eu queria agradecer a tua presença e te passar para as tuas considerações, né, e dizendo que este programa ele está sendo gravado hoje, no dia 13 de setembro, né? Já vamos, assim que encerrar essa entrevista, o programa será editado, né, e vai ser passado para que as pessoas que não tiveram oportunidade de escutar ao vivo a entrevista possam escutar através do nosso audiocast. Quero agradecer o espaço cedido aqui para nós do sindicato. E é importante a população ficar sabendo o que constrói nossa luta, né? Que são pautas sociais que realmente visam atender a população de forma digna. A assistência social, ela não é simplesmente transferir dinheiro para as pessoas. Isso é um assistencialismo puro e é muito utilizado como ferramenta política. E é exatamente isso que nós lutamos contra. Nós queremos que a assistência funcione, que as pessoas tenham um atendimento digno, que elas não precisem amanhecer na porta de um CRAS para ser atendida no dia seguinte, que elas não recebam um não na porta do CRAS, que elas precisam de um atendimento psicológico, que ela tenha um psicólogo para atendê-la. Então são por essas reivindicações que nós lutamos e é uma reivindicação justa. E a população, nós contamos com o apoio da população, que nós somos sempre muito bem recebidos, porque a população que é atendida reconhece todo esse problema que nós vivenciamos na prefeitura. E esperamos também que o gestor municipal, que o Edmilson, crie vergonha e modifique realmente, priorize a assistência. Porque não é somente dando Bora Belém que a gente vai mudar a realidade da população de Belém, que elas não vão sair da situação de pobreza se não tiver uma rede mínima de atendimento que garanta a dignidade para ela. Eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado, Douglas, por esse espaço aqui para nós do sindicato. Ok, eu conversei com Jaime Souza, vice-presidente do SINDISUAS, a Rádio Contexto, a rádio do portal da vereadora professora Silvia Letícia. Até a
próxima oportunidade. Rádio Contexto. Informação em tempo real.